Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o pesquisador meteorologista Luiz Carlos Molion, que nos falou durante toda essa entrevista sobre a seca no país e notadamente no Nordeste, atingindo nosso estado, claro, a questão dos recursos hídricos sob o ponto de vista da gestão. E agora vamos falar sobre as soluções, né, as alternativas encontradas para que a população possa se consolidar no seu município de origem, acabar com o êxodo e garantir o desenvolvimento sustentável nas regiões que convivem com o semiárido ou na área do sertão também com a seca, que é constante. Professor, falemos então a começar pela questão da agricultura. Como o senhor vê as saídas nesse campo para contrapor a situação da seca? Olha, então a seca, como você mencionou, você fechou, é um problema secular, né? Quer dizer, são 5 séculos, pelo menos, desde que os portugueses chegaram aqui, há registros de secas severas desde os 1500, em que os índios atacavam as cidades, os povoados, por conta da fome e da falta de água que eles tinham. É um problema que passamos nesses últimos 5 anos, e esse ano, como disse, 2017 ainda vai ser ruim, mas temos que olhar para o futuro, que vai continuar desse mesmo jeito. Quer dizer, durante um certo tempo a gente passa por períodos, 4, 5, 6 anos, 7 anos, com chuvas abaixo do normal. Como nós vimos, nós temos água, muita água. Energia, também temos muita energia. Você pode ter, por exemplo, aproveitamento de energia solar, não só com os módulos fotovoltaicos, aqueles painéis azuis, como também com um sistema de concentradores solares de calha parabólica, em que basicamente na parábola concentra os raios solares num tubo. Esse tubo passa um óleo, esse óleo chega a 400 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor, e o vapor toca uma turbina a vapor e gera energia elétrica. Então nós temos tudo aqui. Há dias como esse, por exemplo, ao meio-dia, nós temos mais de 1000 watts por metro quadrado chegando do sol. E não é nada aproveitado. Então nós temos água, muita, São Francisco e o canal. Está faltando gestão. Para que essa água? Tá. Já dei um exemplo no bloco passado, que poderíamos perenizar com vários lagos em escada o Rio São Francisco para gerar emprego e renda, aquicultura, turismo, transporte, lazer. Agora nós temos a agricultura de alto retorno. Então, a água desse canal do sertão, ela tem que ser usada para produzir. Produzir em larga escala, não é? Não adianta ficarem dizendo, vamos trazer grandes indústrias para o estado de Alagoas. Não, grandes indústrias, especialmente multinacionais, elas sempre querem benefícios, né? Particularmente isenção de impostos. Nós já vimos isso. Isso não resolve o problema da população. Indústrias complexas, elas não geram emprego. Elas trazem os seus próprios empregados. Vai gerar o emprego do cafezinho, de limpeza. Mais mínima a proporção. Mínima. Não é? Então, qual é a vocação do Estado? Agricultura de alto retorno. O que é agricultura de alto retorno? Pois é. Fruticultura. Por exemplo, ervas. A uva, como estamos mostrando aí. Essa é um exemplo, o telespectador pode ver, essa variedade BRS de Brasil, foi desenvolvida pela Embrapa, exatamente para o semiárido nordestino. Ela é o ciclo dela é em torno de 100 dias, 97 dias. Para a produção. Como aqui nós não temos limitação de temperatura, ou seja, não temos temperatura baixa, então ela produz
3 safras por ano. Em cada safra, ela produz 30 mil quilos, 30 toneladas por hectare. Lembrando ao telespectador que um hectare é do tamanho de um campo de futebol. Um campo de futebol. Então, para o tipo de fundiário que nós temos aqui no estado de Alagoas, com pequenas propriedades, isso seria o ideal. Eu estou mencionando a uva, o telespectador viu, 90 toneladas por hectare por ano, mas vale lembrar que, por exemplo, a nossa pinha, às vezes, Gorete, eu tenho até raiva, que eu vou ao supermercado, compro a maçã. Não, eu compro a maçã que vem de Santa Catarina ou da Argentina por R$ 7, R$ 8 o quilo. E a nossa pinha... A 13, a 13, 15, tem vezes que está quase 20, né? Vinda de Palmeira dos Índios. Vinda de Palmeira dos Índios. Aqui. Não tem como então, explicar. A pinha também, ela só produz uma vez por ano por falta de irrigação. Porque se irrigada, ela dá 2 safras e meia. Ou seja, mais ou menos a cada 120 dias, ela está pronta. 120, 130 dias está pronta para ser colhida. Poda e ela começa um novo ciclo. Basta ter água. De que forma? Água, irrigação por gotejamento. Gotejamento, exatamente. E hoje já existem emissores, como eles chamam, que podem trabalhar subterrâneo. Então você enterra tudo, não aparece nada, e só na raiz da planta fica aquele emissor jogando já água com o fertilizante. A água já desce com o fertilizante. Só vai irrigar uma parte do ano. Durante o inverno tem água disponível. De onde vai tirar água? Canal do Sertão, do São Francisco. Perenizando o São Francisco, o Baixo São Francisco, você pode lançar adutoras. E naquelas localidades em que economicamente se torna inviável levar uma adutora, por exemplo, a gente estava falando que agora Palmeira dos Índios, com a barragem Carangueja seca, eles vão ter que trazer a água do Bálsamo a 15 quilômetros de distância. E estimada, essa adutora vai custar 50 milhões. Então, para aquelas regiões que não for economicamente viável, usa dessalinização de água. Nós temos aí uma imagem, olha, por exemplo, essa. Você viria para a região de Piaçabuçu. São centenas de tubos, cada tubo desse contém 6 membranas, o sistema chamado de osmose reversa, e isso é a base praticamente para todo mundo. Eu estive agora no último Fórum Mundial da Água, em Daegu, na Coreia do Sul, fui convidado a fazer uma palestra lá sobre recursos hídricos, mudanças climáticas e recursos hídricos, e aproveitei para dar uma olhada na feira, que tem uma feira gigantesca. Aliás, por sinal, telespectador, o próximo Fórum Mundial da Água vai ser em 2018, no ano que vem, em Brasília. Bem oportuno. Bem oportuno. Então, o que eu percebi foi que, principalmente os asiáticos, estão investindo muito nesses sistemas. A população vai crescendo, tira a água do mar. Então, Emirados Árabes, Israel já todo faz isso. o Oriente Médio, Pois é. 95 a 97% da água que eles usam é tirada do mar. Por esse sistema. É caro? Não é, Gorete. Se nós tivermos um poço de água salobra, por exemplo, dá para produzir 1 metro cúbico, 1.000 litros de água com R$2. É inacreditável. Não, é incrível, incrível. 65 centavos de dólar custa para você produzir 1.000 litros de água com o sistema de osmose reversa, que se bem mantido, as membranas duram pelo menos 5 anos cada membrana. E hoje as membranas estão baratas. Cada membrana dessa custa $200 apenas. Então, o custo é barato, principalmente para aquelas comunidades que estão isoladas, longe do Canal do Sertão, longe do São Francisco, isso, que fica difícil, economicamente inviável. Mas você tem que usar água exatamente para isso. Especificamente. Fruticultura é um tipo de agricultura de alto retorno. Condimentos.
manjericão, estragão, orégano. As pimentas Incrível. que nós temos. Telespectador, você vai ao supermercado, você compra um saquinho de 10 gramas de orégano. Você paga R$2 por ele. Com 1 quilo de orégano, você faz 100 saquinhos daquele. Então, se você reclama de estar pagando R$25 1 quilo de carne, você está pagando R$200 o quilo do orégano. Flores. As pessoas não conseguem mensurar. Não pensa, não pensa. Não dá. Flores tropicais. Né? Cada haste daquela, quanto é vendida? R$2, R$3, R$5? No mínimo R$1,50. Então, que poderíamos, porque não temos problema de temperatura, que é o grande limitador desses países fora dos trópicos, em que os invernos são rigorosos, a temperatura fica abaixo de 0, o solo fica congelado. Temos uma qualidade, não é, nesse aspecto. Não é, temos energia, principalmente do sol, porque mesmo que não chova, dizer assim, não, porque a energia hidrelétrica, os reservatórios estão baixos, mas nós temos o sol, que poderíamos aproveitar, e não existe aproveitamento aqui no estado de Alagoas de energia solar. Nenhuma alternativa. Não estão usando, mas a tecnologia está aí. Ela existe. Disponível. Inclusive, temos agora uma fábrica montadora de painéis aqui no polo, né? Cloroquímico de painéis solares. Temos esse outro sistema que eu falei, concentradores solares, que gera vapor e o vapor toca a turbina. E temos frutas, que aliás é um clima extremamente adequado para isso. Porque para você ter uma ideia, uva, nas Serras Gaúchas, eles têm que fazer 7 ou 8 sulfatações por cada safra. Um custo enorme. Aqui você não precisa, porque a umidade relativa é baixa. Você muito sol. Infelizmente, estamos nos minutos finais da nossa entrevista e tendo essa oportunidade rara de ter uma aula do professor Moulion sobre desenvolvimento sustentável, né, na convivência com a seca no estado de Alagoas. Eu perguntaria, professor, falta mais a gestão pública beber na fonte do conhecimento científico das universidades, da pesquisa, já que elas estão disponíveis aí para serem utilizadas? Infelizmente falta, sabe? É diferente no nosso sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, as universidades estão integradas com a sociedade, estão resolvendo o problema da sociedade. Aqui parece que os nossos gestores, eles não se preocupam com isso. Esses conhecimentos são de domínio público, nós não temos que reinventar a roda, temos que só botar ela para rodar. E lembrar que este aqui é um estado abençoado. Tem muita água, tem muita energia disponível, só falta gestão. Não é à toa que o estado de Alagoas, né, é Alagoas. Alagoas, exatamente. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Uma satisfação, obrigado também pelo convite. Eu sempre gosto, que acho que a gente vai falando. Eu faz já quase 25 anos que eu venho falando a mesma coisa, mas não, continuo com a esperança de que um dia vão me ouvir e nós vamos ter o estado de melhor IDH do Brasil e de melhor renda per capita. Eu espero que isso ocorra antes de eu morrer. Certamente, vamos torcer por isso, professor. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, telespectador, pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.